provavelmente já viu essa máscara na loja de R$1,99 na sua época de escola durante o Halloween. Ou talvez até no rosto de um maníaco que te ligou perguntando qual que é o seu filme de terror favorito. Mas não importa onde seja. O que talvez você não saiba é que Pânico, o filme responsável por ter aquela máscara, é uma metalinguagem ambulante que satirizava o gênero slasher. E isso enquanto ele ainda era um dos melhores slasher dos anos 90. Sim, meu amigo, Pânico é aquele tiozão do churrasco que fica zoando todo mundo, mas no fim das contas o cara é um baita churrasqueiro que faz uma picanha deliciosa. Ou linguiça, né? Não sei quem hoje em dia tem dinheiro pra comer picanha. E hoje nós vamos destrinchar a ideia de como uma obra sozinha remodelou todo um gênero de filmes, influenciando pessoas mais de 20 anos depois. Muito prazer, eu sou o Matheus e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos que nós vamos falar de Pânico. Lançado em 1996 e dirigido pelo pai do terror moderno, Wesley Craven. E sim, o nome do Wes Craven é Wesley. E se segura na cadeira que tem muita gente nesse elenco. Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Drew Barrymore, e que por sinal a aparição dela é um clickbait, tá? Provavelmente o primeiro clickbait da história. Antes mesmo de existir YouTube, os caras já tinham conseguido fazer isso com ela nesse filme. Matthew Lillard, Jamie Kennedy e o Skeet Ulrich. Chega ao ponto de ser até difícil falar quem realmente é o protagonista dessa obra de tanta gente importante que tem. Mas a gente vai associar a Sidney. Mas afinal de contas, quem diabos é esse tal de Wes Craven e por que nós associamos ele ao pai do terror moderno? Nascido em 1939, Wes Craven foi um realizador, produtor e diretor de cinema dos Estados Unidos. Famoso por ter criado as séries de filme Hora do Pesadelo e Pânico. Craven criou o personagem Freddy Krueger de A Hora do Pesadelo, inspirado em uns crimes de jornal que ele leu na época, sendo o primeiro filme lançado em 1994. E apesar dele não ter revolucionado o gênero, ele criou um dos personagens mais icônicos do cinema. Mas como toda franquia que não sabe a hora de parar, Hora do Pesadelo entrou numa mesmice. Filmes super genéricos feitos com prazos curtíssimos, roteiro sem pé nem cabeça, ideias que contradiziam a própria franquia, clichês enormes e sem graça, enfim, o básico que aconteceu com todos os grandes vilões dos anos 80, né? Mas o nosso querido Wes Craven tinha um plano na manga. Vendo como os filmes de terror dos anos 80 se tornaram uma piada, ele pensou: por que eu não oficializo ela? Ou melhor, tiro sátira dela. Então, em 94, ele criou o 7º filme da franquia, O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger, que é um filme super referencial, brinca com metalinguagem pra caramba, foi um sucesso de crítica e de bilheteria, e até o acalento pra essa franquia que tava indo bem mal das pernas. E esse filme deixou um gostinho na boca do Wes Craven de quero mais. Eu acho que dá pra fazer um bagulho até melhor usando metalinguagem como estética principal. E nessas ele apresentou a ideia pro roteirista Kevin Williamson, que é um doidão aí, fãzaço de filme de terror, e que já tinha uma ideia parecida com a do Craven, e juntos os caras criaram Pânico. Uma das obras mais importantes do terror contemporâneo, finalmente saiu dos papéis e foi para o cinema. Do original Scream, ou não tão original assim, né, porque a ideia inicial era chamar o filme de Scary Movie, mas foi censurado, inclusive depois todo mundo em Pânico pegou esse nome pra si, mas enfim. Do original Scream, Pânico foi para o cinema em 1996. Pânico se abre nos mostrando a Casey Becker, uma jovem estudante que está sozinha em casa e recebe um telefonema de um cara aleatório. E tudo começa com um simples flirt ali do maluco ligando pra ela e perguntando qual é o seu filme de terror favorito. Mas a brincadeira começa a ficar esquisita quando, sem querer, ele lança uma frase estranha no ar. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. What did you say? E obviamente deixa a Casey assustada. Então ela desliga o telefone. 1, 2, 3 vezes, porque o cara é insistente, até que na quarta... Listen, asshole! No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? E então o jogo começou. O assassino Stalker revela que está nas redondezas da casa e que a qualquer momento ele pode entrar. E além disso, ele sequestrou o namorado da Casey também, e ele só vai liberar o cara e deixar ela solta quando ela passar em um jogo. Que começa com uma primeira pergunta fácil até. Quem é o assassino do filme Halloween? Name the killer in Halloween. Michael. Michael Myers. Yes, very good. Que por sinal é o filme de terror favorito da Casey. Então ela responde muito fácil. Mas na segunda pergunta, ele já lança uma pegadinha. Quem é o assassino de Sexta-feira 13? Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That
That's the wrong answer. Listen, it was Jason. I saw that movie 20 goddamn times! Then you should know Jason's mother, Mrs. Voorhees, was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. Uma pegadinha bem de mau gosto, né? Porque ele não especificou que ele estava falando sobre o primeiro filme. E com essa resposta errada, a Casey está correndo risco. Mas ele ainda dá uma segunda chance pra ela. Ela vai ter uma terceira resposta. Uma pena que pro namorado não tem. What door am I at? E com a pergunta final, o verdadeiro terror começa. E o assassino sai perseguindo ela pela casa até chegarem no jardim, onde nós finalmente vemos a máscara mais icônica da história dos filmes de terror pegando sua primeira vítima. A cena inicial de Pânico é simplesmente cinema. É absurdo o nível de genialidade dessa sequência. Não é à toa que nós damos o nome de pai do terror moderno para Wes Craven. Tudo começa com alguns simples ângulos de câmera. Um holandês aqui, um zoom in ali, um plano sequência colar, seguido de pequenos cortes na qual nós acompanhamos a personagem. E as coisas começam tranquilas, com um ar até de cotidianidade pra quem tá assistindo. Mas ao mesmo tempo tem um tom esquisito. Tem um gosto ali estranho no ar de que alguma coisa ruim vai acontecer mesmo antes delas acontecerem. A câmera parece viva. Você se sente como um espectador mesmo, como se você fizesse parte da cena, acompanhando a Casey andando pela casa. Quase como se quem estivesse ligando pra ela fosse você. O nível de imersibilidade daqui é absurdo. E depois que ele solta a frase, eu quero saber pra quem eu estou olhando, a direção muda totalmente, te colocando na pele da Casey agora, como se você estivesse correndo risco. Na moral, Wes Craven é simplesmente um diretor absurdamente genial. E aos poucos o tom vai piorando. Ele passa de comédia satírica e autocrítica, zoando ali alguns filmes de terror, como Halloween, Sexta-feira 13, pra um suspense bem angustiante, até que finalmente... No, you listen, you little bitch. You hang up on me again, I'll cut you like a fish, understand? Terror. E aqui mesmo, nesse começo, ele já mostra qual é o principal argumento de criação desse filme. A metalinguagem. O uso dela é literalmente a essência de Pânico. Tratar de um mundo real, onde filmes como Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, realmente existiram. E eles são parte da estética da narrativa dessa obra. E com isso, o cara começa ali o jogo de perguntas e respostas. E mais uma vez, o diretor te coloca na pele da Casey, na angústia que ela tá sentindo. Porque essas perguntas são muito inteligentes. Você, como espectador, responde junto. E eu tenho certeza que na primeira vez que você assistiu Pânico, você errou a pergunta de Sexta-feira 13. Assim como eu errei. É uma pegadinha muito bem planejada. Para depois disso, nós finalmente chegarmos no clímax com o Ghostface mostrando o seu rosto. E na moral, não tem o que fazer, né? As melhores táticas sempre são as mais baratas. Olha essa máscara. Primeiro, os caras lá em 80 e pouco, com 5 conto, fizeram a máscara de Halloween, do Michael Myers. Depois, os caras lá com, sei lá, 10 real fizeram a máscara de hockey do Jason. E agora, com mais ou menos um troco também, fizeram essa máscara tão icônica do Ghostface. Essa máscara, por sinal, já existia bem antes desse filme ter sido lançado, tá? Ela era um produto genérico de Halloween de uma empresa chamada Fun World. E fazia parte de uma linha de máscaras lançadas chamada Fantastic Face lá nos anos 90. No começo dos anos 90. Com um design simplesmente incrível, inspirado no quadro O Grito, do Edvald Munch. E os caras da produção do Pânico simplesmente descobriram, acharam assim, aleatoriamente ela em uma caixa de artefatos de Halloween perdida. A equipe até tentou fazer uma máscara própria pra não ter que lidar com questão de direitos autorais, mas eles não conseguiram. Nenhuma ficava tão boa quanto a máscara original do Pânico. E aí, como resposta, obviamente, a produtora negociou e compraram os direitos pra poder associar essa máscara a Pânico. E tá aí, tirada de um catálogo de uma empresinha medíocre de festas, uma das máscaras mais icônicas do mundo do cinema. Ah, e diferente de outros vilões como Jason, Michael Myers ou Freddy Krueger, que são criaturas sobrenaturais, com poderes além da compreensão humana, alguns são até seres inumanos, com habilidades de imortalidade, o Ghostface é só um cara com uma máscara e uma faca. O que cria um tom quase que cômico nas cenas de perseguição dele. Tragicômico, eu diria, na verdade. Mas bem perto da realidade do que seria um vilão slasher no mundo real. E apesar do tom cômico, o Ghostface é brutal,
cruel e implacável. Além disso, o filme é muito inteligente em trazer a Drew Barrymore nessa primeira cena. A mina era literalmente a pessoa mais conhecida do filme da época, até mais do que a Courtney Cox, que já tinha feito Friends. Ela era um ícone mundial e, inclusive, colocaram ela como capa do filme. Então, imagina a surpresa do público de ter ido assistir e a mina morre nos primeiros 10 minutos. Esse filme não é só uma aula de roteiro e de direção. É um filme quase que orgânico. Pânico parece um negócio real e ele tá o tempo todo te enganando. E além de tudo isso que eu já dei ênfase só pra esse comecinho de filme, tem outra coisa que vale ressaltar. Essa parte inicial funcionaria muito bem como um curta de terror. Literalmente, se você cortar esses primeiros 10 minutos e passar pra alguém, é um curta de terror muito bom. Toda a ambientação, o clima de terror, ele tem um começo, meio e fim bem elaborado. Realmente daria pra fazer um curta de terror com isso. É bizarro. Eu tô dando tanto ênfase porque essa cena inicial, ela legitimamente é bizarra. Ela é muito boa. Se você nunca assistiu Pânico e, por incrível que pareça, é o caso de muita gente, assista essa cena inicial, é a minha recomendação. Pelo menos ela, são 10 minutinhos ali, é curto, tem gente que não gosta de terror, tem gente que se apega mais ao Todo Mundo em Pânico, mas se você tiver oportunidade, veja a cena inicial. E se você gostar do filme, óbvio, termine ele. E essa cena ainda termina com a Casey sendo pendurada, com as tripas pra fora, super violento, mostrando que o Ghostface também tem muito gore pra dar. Em seguida, nós conhecemos os verdadeiros personagens da trama. A Sidney Prescott, seu namorado Billy Loomis e seu melhor amigo Stu. E sim, o Billy tem o mesmo sobrenome do Dr. Loomis, foi uma referência proposital. A jornalista Gayle Weathers, além da melhor amiga da Sidney, Tatum, e o engraçadão da turma, Randy. E esses 10 minutos seguintes servem para nos apresentar um breve contexto de quem são os personagens, as personalidades deles e, óbvio, as consequências da cena inicial que a gente acabou de ver, que por sinal gerou um reboliço na escola. Não só na escola, na cidade inteira. Uma garota foi assassinada. E não tem vestígios nenhum sobre isso. Então, o terror tomou conta de Westboro. E é justamente por isso que tem policiais e jornalistas rondando a área da escola, interrogando alunos e até dando toque de recolher. E por uma ironia não muito agradável, a Sidney está sozinha em casa. O pai dela viajou e agora ela tá por conta própria. E as coisas até que estão de boa. Ela chega da escola, tira um cochilo, até ser acordada por um telefonema. Tatum, just get in the car. Hello, Sydney. E de uma forma muito inteligente e mais uma vez subvertendo os clichês dos filmes de terror, a Sidney cai no mesmo papinho da Casey e agora ela está prestes a jogar um jogo. Mas essa é a verdadeira protagonista, né? Então ela não vai ser pega tão fácil. Aliás, a Sidney é porradeira. Então ela consegue correr, ataca o Ghostface, se tranca dentro do quarto e liga pra polícia, o que afugenta o assassino. E por coincidência, o Billy aparece ali, dizendo que ouviu a gritaria toda e escalou a janela para ir ajudar ela. Mas uma ironia ainda mais estranha acontece. Um celular cai do bolso dele, o que faz a garota desconfiar de que, na verdade, ele é o assassino. Então, quando a polícia chega, ela manda prender o Billy. E aqui tem 3 coisas bem importantes que vale a gente ressaltar. Primeiro, Pânico é um dos poucos filmes dessa leva começo dos anos 90, fim dos anos 80 de terror, que se sustenta até hoje. É um filme mais velho que eu, na verdade ele tem 31 anos pra gente ser mais exato, e que é atemporal. O suspense funciona até hoje. E mesmo o filme optando por uma estética um pouco mais cômica, como eu já disse, com o vilão sendo uma pessoa normal, que na perseguição ele acaba tropeçando, ele cai, ele tem que improvisar, ainda assim as coisas funcionam com uma maestria incrível. Nada aqui fica datado. Segundo, Pânico é um whodunit e nesse começo ele vai mostrar isso pra gente. Ou se você quiser traduzir, quem fez isso? Um filme cujo objetivo da trama é nós acompanharmos um grupo de personagens e tentar descobrir quem deles é o vilão. Sim, o vilão está entre nós, entre as pessoas que nós estamos acompanhando. Uma trama bem Scooby-Doo da vida, né? Na verdade, eu acho que Pânico se inspirou bastante em Scooby-Doo para criar essa linha de mistério. Mas até aí, referências, nada demais. E isso é diferente de outros filmes de terror, como Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, Massacre da Serra Elétrica, cujo objetivo é você assistir mortes brutais e inventivas. O foco aqui é você descobrir quem é o vilão.
E lembra que eu te disse antes que Pânico tá o tempo todo te enganando? Isso faz parte da narrativa. O filme vai o tempo todo te instigar a duvidar de todo mundo que tá ali, com uma gracinha aqui, uma suspeitinha ali, uma pista falsa a colar. Tudo isso para que você, como espectador, não confie em ninguém, nem na protagonista. E todos os personagens são incrivelmente suspeitos, desde o pai da Sidney, que é um cara mó esquisito, até todos os amigos e até a polícia. Todo mundo aqui é muito estranho. E isso é feito de propósito para brincar com você que tá assistindo. E terceiro, nós estamos no contexto dos anos 90, então não era comum as pessoas terem celular de bolso. E ainda mais andar com um por aí, né? Na verdade, o que a gente tinha eram uns Motorola antigão e uns Nokia da vida, e o resto era telefone fixo, a galera se falava por casa mesmo. E pensando nisso, faz sentido ela suspeitar dele, porque caiu um celular do bolso dele. Ainda mais que ela acabou de receber um telefonema. E esse cenário só piora a situação da Sidney. Agora o namorado dela é detido e ela resolve ficar na casa da Tatum, já que sozinha ela tá correndo risco de vida, e a personagem começa a ficar muito mal. Aos poucos, assim como outros filmes de terror, nós vamos vendo as energias da personagem sendo sugadas, o rosto dela indo ficando cada vez mais apático ou até triste. O terror da situação tira totalmente a felicidade da personagem. Importante também a gente falar sobre a cena seguinte, do banheiro, que além de ser uma cena muito assustadora, ela te dá mais uma pista: as botas. Que logo em seguida é mostrada sendo as botas do policial. E a direção vai dar muito ênfase pra isso, justamente pra você suspeitar dele. Então nem na escola as pessoas estão seguras. E não estão mesmo, até porque logo em seguida o diretor vai de vala. E como todo bom jovem dos anos 90, pra esquecer essa situação lixosa que eles estão vivendo, a galera resolve dar uma festa. Até porque não tem coisa melhor pra fazer, né? Tem um assassino solto na cidade, vamos dar uma festa com todos os suspeitos. E obviamente nessa festa o Ghostface vai aparecer. Assim a Tatum já vai de ralo. Em seguida tem a tão icônica cena em que o Randy zoa os clichês de filme de terror. A galera ali tá assistindo Halloween e ele começa a explicar como que funcionavam as regras dos filmes de terror dos anos 90 e 80. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Number 2, you can never drink or do drugs. And number 3, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one? Yeah, sure. I'll be right back! Um prato cheio pra quem gosta de referência, quebra de quarta parede e metalinguagem. Hoje em dia pode até parecer normal pra gente ver isso, né? Não parece que seja mais algo original, mas é anacrônico da nossa parte, porque esse é o primeiro filme que fez isso. Se hoje você tem aí Rick and Morty, O Segredo da Cabana, entre outras coisas, BoJack Horseman, usando metalinguagem com essa maestria, pode ter certeza que pelo menos um pouco eles beberam da fonte de Pânico. Até mesmo filmes de sátira de comédia, como o próprio Todo Mundo em Pânico, que veio satirizar o Pânico, né? É a sátira da sátira. Eles realmente assistiram isso pra entender como que faz. Pânico é um mestre, é uma aula em como usar metalinguagem. E em seguida, o Billy, que logo tinha sido comprovado que não era mais o assassino, também é esfaqueado. E mais uma vez nós temos o terror instaurado. E outra coisa muito legal da gente falar aqui é que o filme é muito inteligente, não só em zoar os clichês de filme de terror, mas como eu disse, também por se passar em um universo real. O Ghostface, de novo, é só um cara de máscara, então ele tem que ser oportunista demais pra pegar as pessoas. Por isso que quase sempre ele usa de lugares fechados, emboscadas, armadilhas. Ele tem que ser muito sorrateiro pra conseguir pegar alguém desprevenido e fazer o seu ataque. Às vezes até alguém sozinho, que é o melhor. Então mesmo nessa cena que tem muita gente na casa e o Ghostface começa a atacar, são combates isolados. Ele não vai se tacar na porrada com 10 pessoas, que ele sabe que vai perder. Até que depois de muita metalinguagem, muitos recursos bem utilizados, nós chegamos no combate final. E na moral, é muito difícil fazer um vídeo de Pânico hoje em dia. Apesar de que cada pessoa vai ter um ponto diferente pra exaltar essa obra e dar a sua interpretação sobre o que assistiu, os grandes plots do filme são a metalinguagem, que é um recurso difícil de exemplificar, porque o filme usa isso o tempo todo. Tanto que muitos momentos vão passar batidos aqui. Eu não vou conseguir abordar todos os momentos incríveis que ele usa a metalinguagem. E a gente fala muito sobre o Randy ser um personagem fantástico, e ele é mesmo, não tem como tirar isso dele, mas todos os personagens são muito metalinguísticos. Todo mundo aqui usa esse recurso. E a descoberta de quem é o assassino
assassino. A identidade dele já é pública hoje em dia. Não dá pra fazer um vídeo e eu fazer um baita mistério, porque no final vocês sabem que é o Billy. E não só ele, mas que tem 2 assassinos. O Stu também é um Ghostface. Então, diferente do meu vídeo de Sorria, que eu me esforcei ao máximo pra conter os mistérios da trama, e não só isso, tentei ser imparcial, né, tendo muitos momentos em que eu só estou narrando pra vocês sentirem o temor que eu queria passar, não dá pra fazer isso com Pânico, porque o suspense já é geral, é de conhecimento popular. Se você é do nicho de cinema, é muito difícil você ir assistir Pânico pela primeira vez sem saber qual que é o grande plot. E isso é uma pena, porque essa descoberta é muito forte e muito impactante. O Billy é atacado pelo Ghostface, isso logo depois dele ter sido incriminado e depois solto. Então, meio que serve como um álibi. E isso dá pra nós a falsa sensação de inocência dele. Além de ser mais um momento que o filme brinca com você, porque nesse ponto, se o Billy não é o assassino, fica muito difícil de descobrir quem é. Sobraram poucas pessoas e eles não estão mais parecendo tão suspeitos. Mas aí vem a segunda reviravolta, de que na verdade o Billy era sim o assassino, de que o esfaqueamento dele foi falso e que tem 2 Ghostfaces. O Stu também é. E que na verdade tudo que aconteceu foram pistas falsas jogadas pelo Stu pra dar esse falso álibi pro Billy. Então enquanto o Billy tava preso, o Stu tava lá atacando pessoas. Aí logo a polícia foi e soltou o maluco. Essa jogada de ter 2 assassinos, 2 vilões, é simplesmente genial, velho. Eu não sou uma pessoa saudosista, tipo, tem gente por aí que fica falando, ai, queria ter nascido em outra época, eu vivi na época errada. Não, eu adoro a época que eu vivo. Mas uma coisa não dá pra negar. Deve ter sido incrível tá lá nos anos 90 e assistir esse filme no cinema. Sem internet, sem spoilers, sem nada disso. Só você, o filme e a descoberta. Deve ter sido um bagulho muito surpreendente tomar uma reviravolta dessa na cara. E hoje em dia não é algo tão fácil de fazer, você emular a fórmula do Pânico. Justamente porque as pessoas já estão calejadas com isso. Porque esse recurso é um negócio que ele instaurou há mais de 30 anos, como eu disse. Então os filmes fizeram isso depois, foram usando demais esse recurso. O slasher de ação de graças tentou fazer isso, a fórmula Pânico, e sinceramente, pra mim não funcionou. A própria franquia do Pânico continua viva até hoje, lançando filme, e tipo assim, cada filme que eles lançam, eles conseguem fazer um negócio pior. O último filme é bem fraco pros padrões de Pânico. E isso é osso. O maluco fez um bagulho tão incrível e tão funcional que acabou ficando ruim, porque as outras pessoas foram vindo depois e usando tanto esse recurso que ele se tornou ultrapassado. Mas voltando pra trama, o Stu e o Billy encurralam a Sidney. E aí tem uma puta crítica que o Wes Craven lança, inclusive é um negócio que ele vai fazer em todos os filmes de Pânico, onde ele usa mais uma vez de sarcasmo e metalinguagem pra satirizar o sensacionalismo midiático dos Estados Unidos, que usam de tragédia pra embasar um moralismo idiota de que filmes influenciam as pessoas a serem violentas, jogos influenciam as pessoas a serem violentas, de que arte tem alguma coisa a ver com assassinato. Mas a Sidney logo consegue se livrar deles e coloca a fantasia de Ghostface, não sei porque ela fez isso, mas eles acharam legal e ela fez. E mata o Stu jogando uma televisão na cabeça dele, o que é mais uma rima com essa crítica que eu acabei de falar. Já que a televisão faz as pessoas violentas, morre aí com uma televisão na cabeça. E com a ajuda da Gale e do Randy, eles conseguem também finalizar o Billy, com mais uma crítica metalinguística. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Not in my movie. Pânico é uma obra-prima do terror moderno. Na verdade, do terror em geral, né? Se a gente levar em consideração que esse gênero foi construído como nós conhecemos hoje, lá nos anos 70 e 80, com filmes como Exorcista e Halloween, que literalmente mudaram o jeito como a gente faz terror. O terror antes de Exorcista e Halloween era um, hoje é outro. Então, ele é um gênero que se consolidou faz pouco tempo. E esse filme é lá da mesma época, ele é de 90. E é um dos filmes mais importantes da história do terror. Mistura sátira com horror real, tem um humor fantástico que não estraga a tensão do filme, reinventou o gênero slasher que tava numa decadência assustadora lá nos anos 90 e abriu portas pra gente criar um novo terror nos anos 2000. Além de que quase todo mundo que foi fazer slasher, filme referencial e terror comédia logo depois de Pânico, teve que ter assistido Pânico. Beberam da fonte, pode ter certeza. A própria franquia se manteve viva até hoje, na verdade, né? Tiveram 5 sequências, sendo o segundo filme um filme incrível, eu adoro Pânico 2. O 3... ele é bem fraquinho, né? Vamos ser realistas. O 4 é uma releitura ótima da nova década lá dos anos de 2010. Inclusive é um filme bem subestimadinho. O 5 é legal, né? E o 6...
ele existe, né? Ele é o 6. E é incrível como a própria franquia vai adaptando seu estilo com base no tempo. Pânico é uma das franquias mais consistentes que a gente tem no mundo do cinema, velho. E eu só não consigo mais hoje em dia falar que não tem filme ruim de Pânico porque fizeram o último. Mas até, sei lá, 2022, todos os filmes eram bons pra obra-prima. Ah, inclusive vai ter mais um filme, vai ter Pânico 7 ano que vem, já foi confirmado. E eu fico triste com isso, na moral mesmo. Uma franquia tão fantástica que zoa clichês de filmes de terror acabou caindo em um dos seus clichês. Já era pra essa saga ter acabado faz tempo, velho. Se ela acabasse no quarto, tava ótimo. Mas é isso aí, né? A galera quer dinheiro, Pânico faz dinheiro, então vamos fazer mais filme de Pânico. E aí ele se torna uma sequência interminável de filmes. Inclusive eu tenho 100% de certeza que se Pânico 7 fizer dinheiro vai ter 8. Mas o primeiro filme é uma obra-prima absoluta, que até Turma da Mônica já usou como referência. E se você prestar bem atenção, ó, se liga. Eu amo Turma da Mônica. E assim deixando um legado de amor ao cinema e uma aula de terror pra nós. Muito obrigado, Wes Craven. Valeu, velhote. Além de que não dá pra falar sobre esse filme sem mencionar a sátira Todo Mundo em Pânico. A franquia de comédia que, na verdade, parodia os filmes de Pânico e que tiveram, tipo, 6, 5 filmes que fizeram mais dinheiro do que o Pânico original. Na real, bem mais dinheiro do que o original. Escrito, dirigido, roteirizado e idealizado pelos irmãos Wayans, que fizeram As Branquelas, Inatividade Paranormal, O Pequenino, entre outras comédias. Mas que, quer queira ou não, deu uma ajudada ali a popularizar essa obra que merece muito reconhecimento. Além de que Pânico é o meu filme de terror pipoca favorito. No nível de que, tipo assim, eu assisto esse filme uma vez por ano. Ele e It a Coisa são os meus 2 terrores pipocas favoritos, o It de 2017. Mas isso aí é uma obra que a gente vai falar outro dia. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. E se você chegou até aqui, eu vou pedir pra você deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E caso você seja novo e tiver gostado, se inscreve no canal e marca o sininho pra receber notificação de quando vai sair outros vídeos. E se você também tiver afim, me segue nas redes vizinhas, eu posto uns memes de vez em quando, às vezes uns negócios exclusivos lá no Insta. E no Letterboxd tem um monte de críticas sem embasamento nenhum, na qual eu fico falando bobagem sobre filmes que eu gosto. E se você tiver doidão da cabeça e com grana sobrando, me manda um live pix. É isso, um abraço, é nóis, tamo junto.